Aí o Niki Lauda fez aquele telefonema, o outro lado da linha atendeu e ele disse: a McLaren vai ficar sem os motores Mercedes e nós estamos muito adiantados para 2014. Quer trocar de equipe? E Lewis Hamilton disse sim. E depois disso, história. Final de semana do GP do Abu Dhabi, eu tô gravando esse vídeo antes mesmo da corrida acontecer, porque se for para resenhar sobre a última corrida do Lewis Hamilton na Mercedes, muito provavelmente eu vou ter que falar de um desempenho fraco, vou ter que falar de um piloto desmotivado, e eu não quero fazer isso. Aliás, eu também não quero fazer comparação com nenhum piloto do grid da Fórmula 1, do grid atual. Vou comparar com alguns adversários dele, mas a grande comparação dele nessa história com a Mercedes é mesmo com o Nico Rosberg, mas nós estamos prestes a ver a última dança de Lewis Hamilton na Mercedes. E para aquela galera que começou a assistir a Fórmula 1 a partir de 2016, essa galera da geração Drive to Survive, que nas redes sociais ficam dizendo que o Hamilton é um fracassado, esse povo não sabe absolutamente nada de história da Fórmula 1. Não viu o que foi a grandiosidade de Lewis Hamilton na Mercedes, na mais bem-sucedida parceria piloto-equipe da história da Fórmula 1. Para começo de conversa, Hamilton, sim, foi relevante para o desenvolvimento dessa era Mercedes, para o desenvolvimento da era híbrida, da primeira geração da era híbrida a partir de 2014. Ele foi influente nesse carro de 2014. Engenheiros, especialistas, todo mundo que entende de Fórmula 1 muito mais do que eu e você falam a mesma coisa. O Hamilton foi muito influente para ter essa Mercedes dominante que nós testemunhamos entre 2014 e 2020. Além disso, nós estamos falando sim de um dos maiores pilotos da história. Os recordes que Hamilton tem são expressivos. Os índices de performance que ele tem também. E não venha me dizer que, mas ele dominou a Fórmula 1 com o melhor carro. Sempre foi assim. É só você olhar para os números de outros pilotos que dominaram com o melhor carro. Eu gravei recentemente um vídeo sobre quem é para mim, o maior tetracampeão da história. Pega os números do Alain Prost, são números impressionantes. Mas ele conquistou esse número sempre com o melhor carro, com exceção de 85, que ele não tinha o melhor carro. Não, 86. Temporada de 86 que ele não tinha o melhor carro, o Williams já era o melhor carro, mas Mansell e Piquet decidiram bater cabeça e aí o Prost foi campeão do mundo. Mas em via de regra, o melhor carro vence, o melhor piloto vence. A gente não pode ser seletivo nas opiniões e nas impressões que nós temos sobre pilotos e equipes na Fórmula 1. E Hamilton, sim, é o protagonista da mais bem-sucedida parceria da história da categoria. Eu sei, eu estava lá, eu assisti. A Fórmula 1 era insuportável quando só o Hamilton ganhava. Sim, eu não gostava. Devo compartilhar com vocês, eu não gostava. Eram corridas chatíssimas, monótonas, insuportáveis. Mas a gente não podia se recusar em ver a história sendo escrita diante dos nossos olhos, em ver um piloto fantástico dirigindo um carro fantástico e enfrentando um adversário fantástico. Eu acho que muito do mérito do Hamilton na Mercedes também está na conta dele ter um companheiro de equipe como Nico Rosberg. Vocês acharam que eu ia falar do Valtteri Bottas? Sei. Tá. Nico Rosberg foi o adversário à altura. Sem sombra de dúvida. As pessoas se esquecem ou não testemunharam a história, as conquistas da era Hamilton na Mercedes, mas em 2014 quem teve que correr atrás foi o Hamilton, até porque ele começou aquele campeonato com desvantagem. Ele não completou a prova da Austrália e ele teve que correr atrás do Rosberg. 2015, sim, ele foi uma força dominante na categoria e o Rosberg, gente, ele teve que suar sangue para conquistar o título de 2016, derrotando o Hamilton apenas na última etapa. E eu acho que essa experiência para o Rosberg foi tão traumática que depois disso ele se aposentou e nunca mais voltou a pilotar um carro de Fórmula 1. Ele agora é comentarista, jornalista, dá entrevistas ou faz as entrevistas no final de prova. Para ele deu, ele conquistou o título e disse, para mim chega, nunca mais volto aqui, o máximo que eu vou fazer é me encontrar com os caras
quando for para dar entrevista pós-treino e pós-corrida. E mesmo assim, isso deixou marcas profundas no Rosberg, deixou marcas profundas no Hamilton. A amizade que eles tinham de infância foi pro saco. O Rosberg deu várias declarações após esse campeonato com falas não muito elogiosas ao Hamilton. Então, foi uma experiência traumática para o Rosberg. O Hamilton é diferente. O Hamilton é especial. Você pode não gostar do Hamilton, pode não gostar das bandeiras que ele defende, pode não achar que ele é esse piloto todo, mas é um achismo seu. Os números mostram quão grande ele é. De novo, ele conquistou esses números com a Mercedes porque foi a parceria mais bem sucedida da história da Fórmula 1. Mais do que Schumacher com a Ferrari. Isso é incrível. É incrível. Eu que acompanhei a era Schumacher, eu acreditei que isso não se repetiria. Que isso não aconteceria. E tem analistas que falam, até de forma correta, que o Schumacher ainda é maior do que o Hamilton porque fez isso na Ferrari. Porque fez isso numa Torre de Babel, fez isso numa equipe onde as pessoas não se entendem, onde reunião da equipe é uma grande macarronada na casa da avó no domingo. Hamilton vai para o desafio da Ferrari não só por uma questão técnica, não apenas por uma questão pessoal, mas pelo desafio de conquistar o título na maior equipe da história do automobilismo. Não existe marca maior do que a Ferrari no automobilismo. Ele vai para fazer história. Se ele conquistar o 8º título mundial, e eu não estou cravando isso em nenhum momento, estou colocando o termo condicionante se, eu tenho que reforçar isso para as pessoas que têm ouvido seletivo, se Lewis Hamilton conquistar o 8º título mundial na Ferrari, não resta a menor dúvida que ele é o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Para mim, não resta dúvidas. Insisto, o empate técnico com o Schumacher pode até ser desnivelado porque o Schumacher fez isso na Ferrari. E quem viu como a Ferrari estava na década de 90, quem viu como a Ferrari vinha da década de 80, sabe que o desafio do Schumacher foi gigantesco. Agora, não dar méritos para tudo que Hamilton construiu na Mercedes é não olhar para a Fórmula 1 de forma objetiva. De novo, esse cara chega em 2013 e em 2014, com viradas de regulamento e com a contribuição técnica do Hamilton, é só você procurar as entrevistas de engenheiros e projetistas que trabalharam naqueles carros, todos eles vão dizer a mesma coisa. Lewis Hamilton foi fundamental para a evolução desse carro e para a formatação dessa Mercedes que nós encontramos entre 2014 e 2020. É uma pena que o Hamilton tenha saído da Mercedes da forma como saiu. Não foi bonito, não foi legal, não foi... Eu não digo justo com o Toto Wolff. É uma pena que o Toto Wolff tenha sido o último a saber. Também não foi legal a forma como o Hamilton foi tratado depois de tantos títulos. A gente sabe muito bem que a discordância do Hamilton com o pessoal da Mercedes ou com parte da Mercedes é que ele não era ouvido sobre o projeto do carro, principalmente da era Zero Pod. Aquela porcaria que a Mercedes perdeu tempo demais para entender que aquele carro não ia funcionar naquele conceito. Hamilton alertou todo mundo, mas não quiseram ouvir o Hamilton e muito por conta disso ele trocou a Mercedes pela Ferrari. É uma pena que isso tenha acontecido. Esse término poderia acontecer sobre outros termos e sobre outras perspectivas, mas não aconteceu. Aparentemente, a amizade continua, só que o Toto Wolff sempre que pode dá aquela cutucada no Hamilton como a esposa traída que descobre que o marido, depois de quase 50 anos de casamento, teve aquela traição, aquela troca, trocou de amor e aí tá lá o Toto Wolff se entregando para os braços do Antonelli, não é nem para o George Russell, porque o George Russell está arriscado a perder o emprego em breve lá na Mercedes, mas sim para o Antonelli, que agora é o novo amor do Toto Wolff. De qualquer forma, ver a última dança do Lewis Hamilton na Mercedes é não só ver o fim de um ciclo, não é só o fim de uma era, é o fim de um capítulo muito importante para a história do automobilismo.
importante para a evolução da Fórmula 1, para que novas gerações de pilotos viessem. Porque pode ter certeza, Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri, o próprio George Russell, todos eles que chegaram depois do Hamilton vieram com o objetivo e projetados para derrotar Hamilton na pista. Vários deles conseguiram. A gente levanta dúvida razoável sobre o ânimo do Hamilton para continuar na Fórmula 1, porque nas entrevistas recentes ele fala que ele ou desaprendeu a andar, ou que ele está mais lento, que ele não está mais rápido como antes. Talvez o Hamilton esteja sentindo o peso da idade. Talvez. A longevidade dele na Fórmula 1 é uma das provas de quão grande ele é, mas ele não é eterno. E acredito até que ele esteja considerando a possibilidade de parar depois de 2 anos de Ferrari. Ou até antes, não sabemos o futuro, né? Muita gente afirmava que o Sérgio Pérez ia ficar ou cumprir o contrato, a renovação de contrato, e olha só, já tem gente falando em Liam Lawson na Red Bull, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, a gente está vendo o fim de uma história, de um dos mais importantes capítulos da história da Fórmula 1. Nenhuma parceria foi tão dominante, nenhuma parceria foi tão vencedora, nenhuma parceria foi tão completa, o encaixe foi tão perfeito. Nem mesmo Senna com McLaren e Honda teve um encaixe tão perfeito, até porque Senna com McLaren e Honda também foi derrotada pela Williams, a Williams de outro planeta, assim como o Hamilton foi derrotado nos últimos anos por Red Bull, McLaren e Ferrari. Negar a genialidade do Hamilton, porque foi ele quem conduziu o carro, foi ele quem derrotou Nico Rosberg 2 vezes, foi ele quem amassou Valtteri Bottas por várias oportunidades. Se não fosse ele dirigindo o carro, não seria o Bottas o campeão. Se não fosse ele dirigindo o carro, será que Nico Rosberg seria tricampeão do mundo? Eu tenho minhas dúvidas, porque também acho que o Rosberg só venceu em 2016 porque ele se forjou com um adversário que era excepcional. Até porque eu também acompanhei a carreira do Rosberg, do Nico. Do Keck só no finalzinho, mas do Nico Rosberg eu acompanhei inteira. E os primeiros anos do Nico Rosberg, por mais promissor que ele fosse, ele não era essa Coca-Cola toda. Ele cresceu demais andando lado a lado com o Hamilton na mesma equipe. E isso fez com que ele se tornasse campeão do mundo. Então, no meio de tantos cis, a grande certeza que nós temos é que pessoas como eu, que ficou acordado naquele GP da China, onde o Hamilton, de forma estúpida, decide não trocar os pneus e perde um título ganho porque foi teimoso, garoteou na primeira temporada. Era a primeira temporada dele, eu estava lá acordado para ver se ele seria campeão na temporada de estreia, na primeira tentativa. Não foi porque garoteou. Então, eu que acompanhei a carreira do Hamilton inteira, posso dizer que nós testemunhamos uma das maiores trajetórias da história do automobilismo. A gente pode comparar com outras categorias, como por exemplo a NASCAR com Jimmy Johnson, que também é heptacampeão da NASCAR pela mesma equipe, a equipe do Rick Hendrick, a Hendrick Motorsports. De repente, comparar com a parceria muito mal comparada, sim, com suas devidas proporções, parceria do Rick Mears com a Penske, ou do Scott Dixon com a Ganassi, e aí jogando para o campo das 500 milhas de Indianápolis, a parceria do Hélio Castro Neves com a Penske, muito mal comparado. O Sebastian Loeb, que ganhou várias vezes o Mundial de Rally, o Valentino Rossi com a moto velocidade, todas essas carreiras podem ser comparadas com a de Lewis Hamilton, mas nada foi tão dominante, nada foi tão definitivo, avassalador, nada foi tão absoluto e incontestável quanto a era Lewis Hamilton na Mercedes. A gente testemunhou uma das maiores jornadas da história da Fórmula 1, se não a maior. Talvez só não é maior que Juan Manuel Fangio na década de 50 ganhando títulos em sequência, porque a Fórmula 1 era em outro contexto, em outra época, e isso só agrega valor ao Fangio. Então, a última dança do Hamilton, ela deve ser apreciada, saboreada, celebrada. Acredito que ele vai correr leve, acredito que a Fórmula 1 vai celebrar esse momento também.
Agora que o campeonato de pilotos está decidido, temos a disputa para o campeonato de construtores e até mesmo para o vice-campeonato de pilotos, mas eu acho que o meio da Fórmula 1 vai celebrar esse fim de ciclo, esse fim de era. Independentemente do que acontecer com o Hamilton em Abu Dhabi, e não esperamos muito da Mercedes, porque, convenhamos, a equipe já jogou a toalha há muito tempo, esse carro é esquisito, não dá para garantir uma boa performance em nenhuma corrida, a equipe meio que estacionou, quem mandou não ouvir um heptacampeão para desenvolver o conceito de carro, não é mesmo? Então, deixando tudo isso de lado, vamos aproveitar, vamos celebrar, vamos comemorar, vamos testemunhar o fim desse ciclo, porque uma nova era começa em 2025. Lewis Hamilton é tão importante, e aí eu estou dando recado para os haters de plantão, que ele promoveu a maior dança das cadeiras da história da Fórmula 1. Nós nunca vimos tantas mudanças nos postos, nas vagas dos carros do grid, como nós vimos em 2024. E tudo começou com o anúncio de Lewis Hamilton na Ferrari. Em uma silly season onde nada estava acontecendo, Hamilton foi parar na capa do New York Times porque ele estava indo para a Ferrari. É essa magnitude, é esse o tamanho, é disso que nós estamos falando, desse nível de expressão, desse nível de excelência. Nós estamos diante de um dos maiores pilotos da história, que construiu diante dos nossos olhos uma das maiores carreiras da história, na maior parceria piloto e equipe de todos os tempos. E tudo isso vai chegar ao fim daqui a 2 dias no GP de Abu Dhabi. No lugar da gente ficar pensando se a gente gosta do Hamilton ou não, vamos mais uma vez ser testemunhas oculares da história. Vamos aproveitar a história sendo escrita diante dos nossos olhos. Foi fantástico, foi incrível, foi chato para um caramba. Foi. Eu não vou ser hipócrita. Eu detestava o fato do Hamilton ganhar toda a corrida. Mas foi incrível, foi espetacular, foi histórico. É sobre isso que a gente tem que celebrar hoje.